Você não deveria estar aqui. Não? Eu sou a dona desta companhia aérea. O aeroporto internacional de São Paulo pulsava como um coração gigante naquela manhã. Pessoas de todos os cantos do país e do mundo cruzavam os corredores apressadas, arrastando malas caras, falando ao telefone, vestindo ternos impecáveis ou roupas elegantes que pareciam ter saído direto de vitrines luxuosas. Era um cenário onde a aparência significava tudo, ou pelo menos era isso que muitos acreditavam. No meio daquela multidão, quase invisível, caminhava Helena Duarte. Ela vestia um casaco simples, já um pouco gasto nas mangas, uma calça escura sem nenhum corte sofisticado e sapatos baixos que denunciavam conforto acima de estilo. Seus cabelos estavam presos de maneira prática, sem qualquer preocupação estética, e seu rosto não carregava maquiagem, apenas uma expressão tranquila, quase serena, como se nada ao redor pudesse afetá-la. Quem a visse por poucos segundos provavelmente a classificaria como mais uma passageira comum, ou até menos que isso. Helena segurava a alça de uma pequena mala de rodinhas, andando com passos firmes, observando discretamente cada detalhe do aeroporto. Seus olhos, atentos, pareciam enxergar além do óbvio, como se cada gesto, cada olhar, cada atitude das pessoas ali tivesse um significado maior. Ela parou diante do balcão de check-in da companhia aérea. Uma fila curta se formava, composta principalmente por passageiros de classe executiva, homens de relógios caros, mulheres com bolsas de grife, todos exibindo sinais claros de status. Helena entrou na fila sem hesitar, mantendo-se em silêncio. Alguns olhares começaram a surgir, primeiro discretos, depois mais diretos. Uma mulher atrás dela cochichou algo no ouvido do marido, que olhou rapidamente para Helena e franziu a testa. Um homem à frente lançou um olhar rápido para seus sapatos e depois desviou, como se tivesse confirmado algo que já suspeitava. Helena fingiu não perceber. Quando chegou sua vez, a atendente do balcão, uma jovem bem arrumada, com maquiagem impecável e sorriso treinado, ergueu os olhos do computador e congelou por um breve segundo. O sorriso voltou, mas não era mais o mesmo. "Bom dia, senhora", disse ela, com um tom levemente hesitante. "Documento e passagem, por favor." Helena entregou calmamente seus documentos. A atendente digitou algumas informações, olhou para a tela, depois para Helena, e novamente para a tela. Algo não batia, ou pelo menos, na cabeça dela, não deveria bater. A senhora, ela fez uma pausa, comprou passagem para a classe executiva. Helena inclinou levemente a cabeça, mantendo a calma. Sim, a atendente forçou um sorriso, mas seus olhos denunciavam dúvida. Só um momento. Por favor. Ela começou a clicar rapidamente, como se estivesse procurando algum erro no sistema. Chamou discretamente uma colega ao lado, cochichou algo, e ambas olharam para Helena por alguns segundos a mais do que o necessário. A fila começou a ficar impaciente. Um homem de terno caro suspirou alto. "Isso vai demorar muito", reclamou. A atendente ignorou o comentário e voltou a Helena. "Senhora, houve algum equívoco aqui", disse, tentando manter a formalidade. "A senhora tem certeza de que está na fila correta?" Helena sustentou o olhar dela, sem elevar a voz. "Tenho absoluta certeza." A tensão começou a crescer ao redor. A colega da atendente agora observava a cena sem disfarçar. Outros passageiros começaram a prestar atenção, alguns inclinando o corpo discretamente para ouvir melhor. "É que..." A atendente continuou, com um sorriso que já não escondia o desconforto. "A classe executiva tem um custo mais elevado, e normalmente..." Ela não terminou a frase, mas não precisava. Helena entendeu perfeitamente. Por alguns segundos, o silêncio pairou entre as duas. Então,
Helena respondeu, com uma tranquilidade que contrastava com o clima ao redor. Eu sei exatamente quanto custa. A atendente respirou fundo, claramente incomodada por não conseguir encaixar aquela mulher na imagem que esperava de um passageiro daquele nível. Ela decidiu insistir. A senhora poderia confirmar como efetuou a compra cartão agência, antes que Helena respondesse. Uma voz interrompeu. Com todo respeito, disse um homem logo atrás, cruzando os braços. Isso está meio óbvio, não acha? A atendente olhou para ele, surpresa, mas não o interrompeu. Tem gente que tenta dar um jeitinho, né? Continuou ele, olhando diretamente para Helena. Já vi isso antes. Alguns passageiros riram discretamente. O clima mudou completamente. Já não era mais apenas dúvida, era julgamento. Helena virou lentamente o rosto na direção do homem. Seus olhos encontraram os dele, firmes, mas sem agressividade. O senhor está sugerindo alguma coisa? O homem deu de ombros. Só estou dizendo que certas coisas não combinam. A frase ficou no ar como uma lâmina. A atendente, agora pressionada pela situação, decidiu agir. Senhora, vou precisar chamar meu supervisor para verificar isso. Tudo bem. Helena assentiu, sem discutir. Claro. Enquanto esperavam, o burburinho aumentava. Olhares, cochichos, julgamentos silenciosos. Era como se todos ali já tivessem chegado a uma conclusão sem qualquer prova. Mas Helena permanecia imóvel, serena, quase, paciente demais, como se já tivesse vivido aquilo antes. E, talvez, já soubesse exatamente como aquela história terminaria. O supervisor chegou alguns minutos depois, ajustando o paletó enquanto caminhava com pressa até o balcão. Era um homem de meia idade, postura rígida e olhar treinado para identificar problemas, ou pelo menos aquilo que ele considerava problemas. A atendente rapidamente explicou a situação em voz baixa, mas não o suficiente para impedir que algumas palavras escapassem. Classe executiva. Não parece. Sistema certo, mas... O supervisor olhou para Helena de cima a baixo. Não foi um olhar neutro. Foi um julgamento silencioso, frio, quase automático. Ele então forçou um sorriso profissional. Senhora, bom dia. Poderia me acompanhar um instante? Helena não se moveu imediatamente. Há algum problema? Apenas uma verificação padrão, respondeu ele. Rápido demais. Nada com que se preocupar. Mas o tom dizia o contrário. Algumas pessoas na fila agora observavam abertamente, sem qualquer tentativa de disfarçar. O homem que havia feito o comentário anterior cruzou os braços novamente, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Helena pegou sua mala e acompanhou o supervisor até um pequeno espaço ao lado do balcão. A atendente ficou observando, visivelmente tensa. Senhora Helena Duarte, disse o supervisor, lendo o nome no documento. A passagem está, de fato, emitida para a classe executiva. Ele fez uma pausa, olhando novamente para ela. No entanto, precisamos confirmar alguns dados por questões de segurança. Segurança. Helena repetiu, com calma. Sim, a senhora entende. Hoje em dia precisamos ter muito cuidado. Ela o encarou por alguns segundos. E o que exatamente na minha presença levanta uma preocupação de segurança? A pergunta pegou o homem de surpresa. Ele hesitou. Não é nada pessoal, senhora. É apenas procedimento. Procedimento aplicado a todos, ela insistiu. Ele não respondeu imediatamente. O silêncio foi suficiente. Ao fundo, os cochichos continuavam. Eu sabia, murmurou alguém. Isso sempre acontece. Querendo dar uma de rica. As palavras vinham como pequenas facadas. Mas Helena não reagia.
Seu rosto permanecia impassível, mas seus olhos estavam atentos, registrando cada detalhe. O supervisor pigarreou, tentando retomar o controle da situação. Senhora, vou precisar que a senhora confirme o meio de pagamento da passagem. Cartão corporativo. Poderia apresentá-lo. Helena abriu a bolsa com tranquilidade e retirou um cartão preto, simples, sem qualquer logotipo chamativo. Entregou a ele. O supervisor analisou o cartão por alguns segundos. Não havia nada de errado. Ainda assim, ele parecia insatisfeito. E a senhora está viajando a trabalho, sim. Para qual finalidade? Helena inclinou levemente a cabeça. Isso também faz parte do procedimento. O homem apertou os lábios. Estamos apenas tentando garantir a integridade do voo. Ela respirou fundo, lentamente. Eu também estou. A resposta foi curta, mas carregada de significado. O supervisor devolveu o cartão. Por alguns segundos, pareceu considerar encerrar a situação. Mas então, olhou novamente para Helena e tomou outra decisão. Senhora, acredito que será melhor encaminhá-la para uma verificação adicional antes do embarque. O clima ao redor mudou de imediato. Algumas pessoas trocaram olhares de confirmação, outras apenas sorriram discretamente, como se a conclusão já fosse esperada. Helena assentiu, como preferir, mas havia algo em sua voz que não combinava com submissão. Era controle. Ela voltou ao balcão, pegou seus documentos e seguiu as instruções sem discutir. A atendente evitou contato visual desta vez. E enquanto Helena se afastava, ouviu mais uma vez o homem atrás dela comentar, sem qualquer vergonha. Eu disse. Ela não respondeu. Mas, por dentro, algo começava a se mover. Algo silencioso. Algo inevitável. O embarque começou alguns minutos depois. Apesar da verificação adicional, Helena recebeu autorização para seguir até o portão. Nada havia sido encontrado. Nenhuma irregularidade. Nenhuma falha. Tudo estava perfeitamente em ordem. Ainda assim, os olhares continuavam. Quando seu grupo foi chamado, ela caminhou até o embarque com a mesma postura calma de antes. Entregou o cartão de embarque à agente do portão, que o escaneou rapidamente. Um leve som confirmou válido. Mesmo assim, a agente olhou para a tela por mais tempo do que o necessário. Depois para Helena. E então sorriu um sorriso diferente. Educado, mas distante. Pode prosseguir. Helena entrou no túnel de acesso ao avião. O som de seus passos ecoava suavemente, misturado ao barulho constante dos motores ao longe. O ambiente era mais silencioso ali, quase isolado do julgamento que havia ficado para trás. Mas apenas por alguns instantes. Assim que entrou na aeronave, uma comissária a recebeu na porta. Bem-vinda a bordo. Mas o olhar da mulher mudou assim que desceu até a roupa de Helena. Foi rápido, sutil, mas suficiente. Classe executiva perguntou, com um leve franzir de testa. Helena entregou o cartão de embarque. A comissária analisou, confirmou, e ainda assim hesitou por um segundo antes de devolver. Por aqui. Helena seguiu pelo corredor, passando pela classe econômica até chegar à cabine executiva. O ambiente ali era completamente diferente. Assentos largos, iluminação suave, passageiros acomodados com tranquilidade. Mas a tranquilidade durou pouco. Assim que Helena se aproximou de seu assento, um homem sentado do outro lado do corredor a observou abertamente. Ele usava um relógio caro e segurava um copo de suco como se estivesse em sua própria sala. Esse lugar está ocupado, disse ele. Antes mesmo que Helena falasse qualquer coisa, ela olhou para o número do assento,
Depois para ele. Está, sim, por mim. O homem soltou uma risada curta, incrédula. Tem certeza? Antes que Helena respondesse, uma mulher elegante sentada ao lado dele entrou na conversa. Amor, deve ser engano, disse ela, olhando para Helena com um sorriso condescendente. Talvez seja na econômica. Helena manteve a calma. Não é engano. Ela mostrou o cartão de embarque. A mulher olhou rapidamente, mas não pareceu convencida. Isso está estranho. Nesse momento, outra comissária se aproximou. Algum problema? O homem respondeu primeiro. Acho que houve um erro aqui. Esse assento é de classe executiva. A comissária olhou para Helena, depois para o cartão. Confirmou. Mas ainda assim, hesitou. Senhora, poderia me acompanhar um instante? O pedido veio educado, mas carregado do mesmo julgamento de antes. Helena respirou fundo. Olhou ao redor. Todos estavam observando, esperando, julgando. E então ela respondeu, com uma calma que começava a se tornar desconfortável para quem a cercava. Não. Eu vou me sentar. E, sem pedir permissão, colocou a mala no compartimento superior e acomodou-se no assento. O silêncio caiu como um peso. A comissária ficou imóvel por um segundo, sem saber como reagir. O homem ao lado bufou. Isso é um absurdo. A mulher cruzou os braços. Eu não me sinto confortável com isso. As palavras ecoaram. E, naquele instante, a tensão deixou de ser discreta. Ela se tornou pública, explícita, inevitável. O ar dentro da cabine parecia mais pesado agora, como se cada respiração carregasse o julgamento silencioso de todos ao redor. Helena permanecia sentada, com as mãos apoiadas no colo, postura ereta, olhar tranquilo, mas completamente consciente de tudo que acontecia à sua volta. A comissária ainda estava ali, parada ao lado do assento, claramente desconfortável. Senhora, começou ela, tentando manter a voz controlada. Talvez seja melhor resolvermos isso antes da decolagem. Helena virou o rosto lentamente. Resolver o quê? A pergunta foi simples, mas direta demais. A comissária hesitou. Apenas confirmar algumas informações. O homem ao lado não perdeu a chance de se intrometer novamente. Isso já está passando dos limites, disse ele, elevando um pouco a voz. Eu paguei caro por esse assento. Não é justo. Alguns passageiros começaram a concordar em silêncio, com expressões fechadas. A mulher ao lado dele acrescentou: a companhia precisa manter um padrão, senão vira bagunça. A palavra padrão ecoou no ambiente. Helena ouviu. Todos ouviram, mas ninguém corrigiu. A comissária respirou fundo e tomou uma decisão. Senhora, vou chamar o chefe de cabine para ajudar na situação. Tudo bem. Helena assentiu levemente. Fique à vontade. Minutos depois, o chefe de cabine apareceu, um homem alto, postura firme, olhar experiente. Ele já havia lidado com passageiros difíceis, situações delicadas, mas aquela era diferente. A comissária explicou rapidamente. Ele ouviu, olhando ocasionalmente para Helena. Depois, aproximou-se. Senhora, bom dia. Meu nome é Ricardo. Sou o chefe de cabine. Poderia me mostrar seu cartão de embarque? Helena entregou. Ele analisou cuidadosamente. Tudo estava correto, sem exceções. Ainda assim, ele levantou os olhos e disse: a senhora poderia me acompanhar até a parte dianteira da aeronave por um instante? O tom era educado, mas não era um pedido. Helena não se moveu. Eu prefiro ficar aqui. O silêncio voltou a dominar o espaço. Ricardo não esperava resistência. Senhora, é apenas um procedimento rápido. Eu já passei por vários procedimentos hoje, respondeu ela, sem alterar o tom. Todos confirmaram que está tudo certo. Ele apertou os lábios.
O homem ao lado interferiu novamente, agora claramente irritado. Isso é ridículo. Vocês vão deixar qualquer pessoa sentar aqui agora. A palavra qualquer não passou despercebida. Ricardo respirou fundo, sentindo a pressão dos outros passageiros. A situação estava fugindo do controle. Ele precisava agir. Senhora, disse ele, agora mais firme se a senhora não colaborar. Terei que pedir que desça da aeronave até resolvermos isso. Alguns passageiros assentiram discretamente. Outros observaram em silêncio. Curiosos, Helena fechou os olhos por um breve segundo. Quando os abriu, havia algo diferente, algo mais frio, mais decidido. Então peça. A resposta foi como um choque. Ricardo ficou imóvel por um instante. Desculpe. Se essa é a decisão, então peça oficialmente. O desafio era claro. Agora não havia mais espaço para ambiguidade. Ricardo olhou ao redor. Todos estavam observando, esperando. Ele não podia recuar. Senhora, peço que a senhora se retire da aeronave neste momento. A frase caiu como uma sentença. Um murmúrio percorreu a cabine. Helena levantou-se lentamente. Pegou sua bolsa. Retirou a mala do compartimento superior com calma, como se não houvesse pressa alguma. Antes de sair, ela olhou diretamente para Ricardo, depois para o casal ao lado, e disse, em um tom baixo, mas firme o suficiente para que todos ouvissem: vocês vão se lembrar desse momento. Ninguém respondeu. Ela virou-se e caminhou pelo corredor. Cada passo ecoava no silêncio da cabine. E, pela primeira vez, alguns olhares começaram a mudar. Não mais de desprezo, mas de dúvida. A porta da aeronave se fechou atrás de Helena com um som seco. Do lado de fora, o movimento do aeroporto continuava como se nada tivesse acontecido. Funcionários passavam apressados. Anúncios ecoavam pelos alto-falantes. Malas rolavam pelo chão brilhante. Mas, para Helena, o tempo parecia ter desacelerado. Ela caminhou alguns metros até parar. Respirou fundo, sem pressa, sem raiva aparente, apenas processando. Um funcionário da equipe de solo se aproximou. Senhora, precisamos que a senhora aguarde ali enquanto resolvemos a situação. Helena assentiu. Claro. Ela foi conduzida até uma sala reservada, longe do fluxo principal. Um espaço silencioso, com poltronas confortáveis e uma mesa de vidro. Assim que entrou, algo mudou. Uma funcionária que estava ali levantou-se rapidamente ao reconhecê-la. Seus olhos se arregalaram. Senhora. Helena. O nome saiu quase como um sussurro. Helena a observou. Sim. A mulher ficou pálida. Meu Deus! Levou a mão à boca isso. Isso não é possível. Helena inclinou levemente a cabeça. O que não é possível? A funcionária começou a tremer. A senhora estava naquele voo. Estava. E ela engoliu seco. Pediram para a senhora descer. Helena manteve o olhar fixo. Sim. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não havia julgamento. Não havia desprezo. Havia medo. A funcionária pegou o telefone com mãos trêmulas. Eu preciso ligar. Agora. Ela discou rapidamente, falando em voz baixa, mas com urgência. É ela. Sim. Acabou de acontecer. Vocês precisam vir imediatamente. Do outro lado da linha. A reação foi instantânea. Em poucos minutos, o clima no aeroporto começou a mudar. Passos apressados, chamadas urgentes, portas se abrindo, a informação se espalhava como fogo. A mulher que havia sido retirada do avião era a dona da companhia aérea. Dentro da cabine, sem saber de nada, os passageiros aguardavam a decolagem. Alguns ainda comentavam o ocorrido. Outros já tentavam esquecer. Finalmente resolveram, disse o homem ao lado do assento vazio de Helena.
A mulher assentiu. Era o mínimo. Mas, no fundo da aeronave, um dos comissários recebeu uma mensagem no dispositivo interno. Seu rosto mudou na hora. Chefe, chamou. Aproximando-se de Ricardo, precisamos falar agora. Ricardo franziu a testa. O que foi? O comissário mostrou a tela. Ricardo leu e congelou. O sangue pareceu desaparecer de seu rosto. Isso não pode estar certo. Está. Confirmaram agora. Ricardo olhou lentamente em direção ao assento vazio. A lembrança da frase voltou à sua mente. Vocês vão se lembrar desse momento. E, pela primeira vez desde o início de toda aquela confusão, ele entendeu. E o medo tomou conta. Dentro da aeronave, o silêncio que antes era carregado de superioridade começou a se transformar em algo completamente diferente. Um desconforto invisível se espalhava entre a tripulação, como uma corrente elétrica silenciosa passando de um para outro. Ricardo ainda segurava o dispositivo nas mãos, relendo a mensagem como se esperasse que as palavras mudassem por conta própria. Mas não mudavam. Era claro, direto, impossível de interpretar errado. Helena Duarte, proprietária majoritária da companhia, fundadora, a pessoa que, anos atrás, havia transformado uma pequena empresa falida em uma das maiores linhas aéreas do país. E eles a tinham expulsado. Isso é um erro, murmurou Ricardo. Mas sua própria voz não soava convincente. O comissário ao seu lado negou com a cabeça. Não é. Já confirmaram com a diretoria. Estão vindo para cá agora. Ricardo sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia o que fazer. Olhou ao redor. Os passageiros continuavam em seus lugares, alguns mexendo no celular, outros conversando baixinho, alheios ao terremoto que acabara de começar nos bastidores. O homem que havia feito comentários mais cedo levantou a mão, irritado. Vamos decolar ou não? Ricardo olhou para ele, mas não respondeu imediatamente. Como explicar aquilo? Como dizer que a pessoa que eles haviam tratado como um problema era, na verdade, a autoridade máxima de toda a empresa? Ele respirou fundo. Senhores passageiros, pedimos um momento adicional antes da decolagem por questões operacionais. Um murmúrio de insatisfação percorreu a cabine. Sempre a mesma coisa, resmungou alguém. Mas dessa vez, ninguém da tripulação tentou apressar o processo, porque, naquele momento, o voo era a última preocupação. Do lado de fora, a movimentação era completamente diferente. Na sala reservada, Helena permanecia sentada, tranquila, como se nada daquilo a afetasse. Ela observava pela janela o movimento das aeronaves, o vai e vem constante, como se estivesse em outro lugar, distante de toda aquela tensão. A porta se abriu de repente. 3 pessoas entraram quase ao mesmo tempo: um diretor da companhia, o gerente do aeroporto e outro executivo da operação. Todos com expressões tensas. Senhora Helena, disse o diretor, claramente abalado, nós sentimos muito. Helena virou lentamente o rosto para eles. Seu olhar era calmo. Muito pelo quê? Exatamente. A pergunta os atingiu em cheio. O gerente do aeroporto deu um passo à frente. Houve uma falha grave no atendimento. Isso não representa os valores da empresa. Helena levantou levemente a mão, interrompendo. Mas aconteceu. O silêncio caiu. Ninguém tentou negar. Sim, respondeu o diretor, em voz baixa. Ela se levantou devagar. A diferença de postura entre eles agora era evidente. Não havia mais qualquer dúvida, qualquer julgamento, apenas respeito e medo. O avião ainda está no portão? Perguntou ela. Sim, foi retido. Ótimo. Ela pegou sua bolsa. Então vamos resolver isso. Os 3 trocaram olhares rápidos e imediatamente abriram caminho.
enquanto caminhavam pelo corredor de acesso à aeronave. O som dos passos ecoava com um peso diferente agora. Não era mais uma passageira comum voltando ao avião. Era a dona, dentro da cabine. A tensão havia se tornado quase insuportável para a tripulação. Ricardo estava de pé próximo à entrada, esperando. Quando a porta se abriu novamente, o tempo pareceu parar. Helena entrou, mas não estava sozinha. Atrás dela, os executivos que todos reconheciam, homens que raramente apareciam ali, caminhavam em silêncio, com expressões sérias. Os olhos dos passageiros começaram a se arregalar. O homem do assento ao lado foi o primeiro a perceber que algo estava errado. O que está acontecendo? Ricardo deu um passo à frente. Sua postura, antes firme, agora carregava hesitação. Senhora Helena. Mas ele não conseguiu continuar. Helena caminhou alguns passos pelo corredor, observando cada rosto, reconhecendo, lembrando. Ela parou exatamente ao lado do assento onde tudo havia começado. O homem que antes falava com tanta segurança agora estava imóvel. A mulher ao lado dele evitava olhar diretamente. O silêncio era absoluto. Helena então falou. Sua voz não era alta, mas cada palavra parecia preencher toda a cabine. Agora, alguém ainda acha que estou no lugar errado. Ninguém respondeu, nem ousaria. O diretor deu um passo à frente, tentando conter o dano. Gostaríamos de pedir desculpas públicas pelo ocorrido. Helena levantou a mão novamente. Depois, ela olhou para Ricardo. Primeiro, vamos entender como isso aconteceu. Ricardo engoliu seco. Senhora, foi um erro de julgamento. De quem? A pergunta veio rápida, direta, sem espaço para respostas vagas. Ele hesitou. Meu. E da equipe? Helena assentiu lentamente. E baseado em que esse julgamento foi feito? O silêncio voltou. Mais pesado. Mais constrangedor. Ninguém queria dizer. Mas todos sabiam. Helena completou. Na minha aparência, Ricardo fechou os olhos por um breve segundo. Sim. A palavra saiu com dificuldade. Helena olhou ao redor. E isso é aceitável aqui. Ninguém respondeu. Ela respirou fundo. E então, disse algo que ninguém esperava. Não é sobre eu ser a dona. Todos ficaram em silêncio absoluto. Se eu não fosse, continuou ela, isso ainda estaria errado. As palavras atingiram todos como um golpe, porque eram verdade. E, naquele momento, não havia como escapar disso. O homem que antes havia feito comentários desviou o olhar, visivelmente abalado. A mulher ao lado dele apertou as mãos, envergonhada. Helena continuou. Vocês não me tiraram daqui porque havia um problema. Vocês me tiraram porque decidiram que eu não pertencia a este lugar. O silêncio era sufocante. E isso, ela concluiu, diz mais sobre vocês do que sobre mim. A cabine inteira parecia presa naquele instante, como se ninguém tivesse coragem de sequer respirar mais alto. O peso das palavras de Helena pairava no ar. Impossível de ignorar. Impossível de apagar. Ricardo ainda estava diante dela, visivelmente abalado. A confiança que antes marcava sua postura havia desaparecido completamente. Senhora, ele começou, a voz falhando levemente, eu assumo total responsabilidade pelo ocorrido. Helena o observou por alguns segundos. Não havia raiva em seu olhar, mas também não havia indulgência. Assumir responsabilidade não muda o que aconteceu. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. O diretor então se aproximou novamente, tentando retomar o controle da situação. Já iniciamos os procedimentos internos. As medidas necessárias serão tomadas imediatamente. Helena virou-se para ele. E quais são essas medidas? O diretor hesitou. Afastamento da equipe envolvida até a conclusão da investigação. Ela assentiu. Isso é um começo.
Então, inesperadamente, ela se virou para os passageiros. Todos ficaram tensos. Ninguém sabia o que viria a seguir. Quantos de vocês? Começou ela, pensaram a mesma coisa que eles. Ninguém respondeu. Mas alguns olhares se desviaram. Outros baixaram a cabeça. Ela continuou. Quantos de vocês acreditaram que eu não deveria estar aqui, sem sequer me conhecer? O silêncio era a resposta. E era suficiente. Helena deu um pequeno passo à frente. Esse não é apenas um problema da equipe. É um problema de mentalidade. As palavras eram firmes, mas não agressivas. Vocês viram uma mulher simples e decidiram quem ela era. Ela olhou diretamente para o homem que havia falado mais cedo. Ele não conseguiu sustentar o olhar. Isso acontece todos os dias. Em aeroportos, em lojas, em restaurantes, em todos os lugares. Ela fez uma pausa. E só é questionado quando alguém importante está envolvido. O impacto foi imediato. Porque, mais uma vez, era verdade. O diretor respirou fundo. Senhora Helena, garantimos que mudanças serão feitas. Ela olhou para ele. Eu não quero garantias. Eu quero ações. Ele assentiu rapidamente. Elas serão feitas. Helena então voltou ao seu assento. Mas não se sentou imediatamente. Ela olhou ao redor mais uma vez. Agora, não havia mais olhares de desprezo, apenas respeito e vergonha. Ela finalmente se acomodou. Agora, podemos continuar o voo. Ninguém se moveu por alguns segundos, até que Ricardo, ainda visivelmente abalado, deu um sinal para a equipe. A cabine voltou lentamente à vida, mas nada ali era mais o mesmo. O homem ao lado permaneceu em silêncio absoluto, a mulher ao seu lado também. Nenhum dos dois ousou dizer mais uma palavra. Enquanto isso, Helena apenas olhava pela janela, como se tudo aquilo já tivesse ficado para trás. Mas, na verdade, aquela história ainda estava longe de terminar. O avião finalmente começou a se mover na pista, mas a sensação dentro da cabine era completamente diferente de qualquer outro voo. Não havia mais conversas animadas, nem risadas discretas, nem aquele ar de superioridade que antes dominava o ambiente da classe executiva. O silêncio agora era outro, pesado, reflexivo, quase desconfortável. Helena permanecia olhando pela janela, observando as luzes do aeroporto se afastando lentamente enquanto a aeronave ganhava velocidade. Seu rosto continuava sereno, como se nada daquilo tivesse sido suficiente para abalá-la. Mas, por dentro, havia uma clareza ainda maior sobre algo que ela já conhecia bem. Não era a primeira vez. E, infelizmente, não seria a última. Quando o avião decolou, a leve pressão contra o assento marcou não apenas o início da viagem, mas também o fim de uma ilusão para muitos ali dentro. Alguns minutos depois, o serviço de bordo começou, mas com uma postura completamente diferente. As comissárias estavam visivelmente mais cuidadosas, mais atentas, quase como se cada gesto agora carregasse um peso maior. Uma das comissárias, a mesma que havia pedido para Helena se levantar anteriormente, aproximou-se com passos hesitantes. Senhora, Helena. A voz dela tremia. Helena virou o rosto. Sim. A comissária respirou fundo, reunindo coragem. Eu gostaria de pedir desculpas pelo que aconteceu antes. Helena a observou por alguns segundos. Você entende por que foi errado? A pergunta não era dura, mas era direta. A comissária assentiu rapidamente. Sim, eu julguei sem conhecer. Eu deixei a opinião dos outros influenciar minha decisão. Helena manteve o olhar nela. E faria diferente agora? Faria, respondeu, quase imediatamente. Helena assentiu levemente. Então aprenda com isso. Não houve sermão. Não houve humilhação.
Apenas uma oportunidade. A comissária agradeceu em silêncio e se afastou. Pouco depois, foi a vez de Ricardo se aproximar. Sua postura ainda era rígida, mas agora carregava humildade. Senhora Helena, ela olhou para ele. Eu gostaria de dizer que isso nunca mais vai acontecer sob minha supervisão. Helena cruzou levemente as mãos. Eu espero que não aconteça sob supervisão nenhuma. Ele abaixou a cabeça. Eu falhei. Sim, respondeu ela, sem rodeios. A honestidade da resposta o atingiu mais do que qualquer bronca poderia ter feito. Mas o que você faz depois disso? Continuou Helena. É o que realmente importa. Ricardo assentiu, absorvendo cada palavra. Eu vou corrigir isso. Ela não respondeu, mas também não contestou. Era o suficiente. Minutos depois, o homem que havia feito os comentários mais ofensivos se levantou. Seus passos eram lentos, hesitantes, completamente diferentes da postura confiante que tinha antes. Ele parou ao lado do assento de Helena. Senhora, começou, claramente desconfortável. Eu queria pedir desculpas. Helena olhou para ele, pelo que ele engoliu seco. Pelo que eu disse, eu não tinha o direito. Ela o observou. Não tinha mesmo. Ele assentiu. Eu fui arrogante. Foi. O homem respirou fundo. Eu espero que a senhora possa me perdoar. Helena inclinou levemente a cabeça. O problema não é comigo. Ele franziu a testa, confuso. Então, com quem? Ela respondeu. Com calma, com todas as pessoas que você já tratou assim antes de mim. O silêncio caiu entre os dois, porque ele sabia que não era a primeira vez. Ele abaixou a cabeça. Eu entendo. Espero que entenda mesmo. Ele voltou para o seu assento em silêncio, sem olhar para trás. A mulher ao lado dele não teve coragem de se aproximar. Permaneceu quieta, refletindo, talvez envergonhada demais para falar. O restante do voo seguiu tranquilo, mas não era uma tranquilidade comum. Era uma tranquilidade carregada de aprendizado. Horas depois, quando o avião começou a descer para o destino final, o céu estava tingido de tons dourados pelo pôr do sol. A luz entrava pela janela, iluminando suavemente o rosto de Helena. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e, pela primeira vez desde o início de toda aquela situação, um leve sorriso apareceu. Não de vitória, mas de propósito. Quando o avião pousou, os passageiros começaram a se levantar. Desta vez, ninguém tentou sair apressado na frente. Havia uma ordem silenciosa, quase respeitosa. Helena permaneceu sentada por alguns segundos a mais, observando, sentindo. Quando finalmente se levantou, uma jovem comissária diferente das anteriores aproximou-se com um sorriso sincero. Não havia tensão, não havia julgamento, apenas respeito. Obrigada por voar conosco. Helena olhou para ela e, pela primeira vez em toda a viagem, respondeu com um sorriso claro. Obrigada por me tratar como qualquer outra pessoa. A comissária não sabia quem ela era, e isso fazia toda a diferença. Helena pegou sua mala e caminhou em direção à saída, sem pressa, sem chamar atenção, apenas mais uma passageira, aos olhos de quem realmente entendia o que importava. E enquanto ela desaparecia pelo corredor do aeroporto, uma verdade permanecia clara, ecoando silenciosamente em todos que viveram aquele momento: o respeito não deve ser conquistado pelo status. Ele deve ser oferecido, simplesmente porque somos humanos.